Boa noite, gente querida. Como vocês estão? Hoje, então, o Tatiele Convida recebe a Luciana Stelo, que é gerente de cultura do SESC, trabalha muitos anos na área. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória dela, como começou toda essa história no meio cultural. E ela tem 30 anos de SESC, né, gente? Então, tenho certeza que ela tem muita coisa para contar pra gente, dos desafios da carreira e tudo mais. Então, vai ser muito legal. A Grazi já tá aí. Oi, Grazi. A Ju Concato tá aí. A Ju, gente, é fiel. Bom, como vocês sabem, o Tatiele Convida iniciou lá em 2020, durante o período da pandemia. E a Ju acompanhou todas as lives, tanto 2020 quanto 2021. Foram mais de 100 lives e a Ju é fiel. E tá aqui de novo. Coisa boa, né? A gente criar vínculos e poder se aproximar das pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos. O nosso papo hoje é com a Lu Stelo, com a Luciana Stelo. E já vou chamar ela aqui, que eu sei que ela já tá aqui. A gente fez um teste antes. O Instagram tá meio que enrolando a gente. Mas tô com fé que vai funcionar. E se não, nós vamos dar um jeito, tá? O importante é que vocês vejam a gente também. E a gente, né, vai fazer esse papo rolar, esse papo acontecer. Então, bora lá. Vou chamar a Lu aqui. Vamos ver. Ó, o Lu ativou o vídeo. Saiu, a Lu saiu. Opa! Deu Opa! certo! Tudo bem, Tati? Ai, seja muito bem-vinda. Que bom que a gente está se vendo. Superando as expectativas, né? Eu já tava organizada para não te enxergar, pra ficar com a tela preta aqui, mas enfim, a gente ia bater um papo igual. Mas que bom poder olhar olho no olho mesmo, que de forma virtual, né? A gente poder se enxergar e fluir essa energia bacana que eu tenho certeza que vai rolar hoje à noite. É verdade, sabe que antes eu pensei, bom, vai ser tipo rádio, né? Se a gente não conseguisse ver, eu pensei, tá, mas vai dar certo. Aí antes de começar, eu pensei, ai meu Deus, me ajude, vai funcionar. Funcionou. Teu anjinho da guarda tá postos, né? Muito Ai, legal, muito bacana. bom, Bacana. Lu, seja muito bem-vinda ao Tatiele Convida, essa edição especial para homenagear as mulheres, celebrar, né? Eu acho que enaltecer o feminino e todo o trabalho que as mulheres vêm fazendo, e eu acho que tu é uma referência. Acho não, eu tenho certeza que tu é uma referência. E é um prazer poder conversar contigo e ter essa troca, porque eu estou muito curiosa para conhecer a tua trajetória e o teu caminho. Eu admiro muito, né? O teu caminho até aqui. Então, um prazer poder conversar contigo. Ah, Tati. Eu que agradeço, né? Nossa, foi uma seleção bem criteriosa que tu fizeste, né? E com essas 4 mulheres, então me sinto super honrada em ter sido uma das selecionadas, né? Para bater esse papo contigo, assim. E tô vindo de coração aberto, né? Então acho que isso que é bacana também, apesar de ter todo esse tempo de casa, como tu mesmo já colocaste, mas eu me sinto uma jovem aprendiz, né? Porque eu acho que a gente está sempre aprendendo. Então, viver um dia de cada vez e tirar tudo que a gente tem de aprendizado e participar de podcast, de live, assim, tem sido realmente um aprendizado. Eu sempre fui muito mais de bastidor, né? Muito mais de ficar por trás das câmeras, assim, coisa de RP, né? Que É, gosta de organizar tudo, e enfim. E aí tu tá te expondo, tu tá te abrindo assim para contar um pouquinho da tua história. Então, te confesso que também é um pouquinho novidade para mim isso. Então, é bacana isso, é mais um desafio pra gente, né? Falar da gente é sempre um desafio. sempre. Então, de novo, tô vindo de coração aberto aqui para conversar contigo e com quem estiver aí nos assistindo também. E desde já agradecer a presença desse pessoal, né? Dessa galera que está disponibilizando seu tempo para nos ver, para nos ouvir, enfim. Claro, a gente sempre conta. Tem um pessoal que é fiel aí, que está aí sempre, né? Esteve durante a pandemia acompanhando as lives e está aqui também. Então a gente tem que agradecer essas pessoas, né, que acompanham a gente e que alimentam também esse projeto, né? Acompanhando.
E tu sabe que eu sou RP também, né? Mas Ai, olha aí, ó, nem sabia. eu brinco que eu sou RP de mim mesma, porque eu me formei, mas eu já estava atuando na carreira de cantora. Eu disse, tá, então o RP fica aqui guardadinho. E é muito legal isso, porque é um processo, é um aprendizado, a gente ir se expondo e falando da gente. É um processo, né? Porque a gente, tipo, eu sempre gostei dos bastidores, Uhum. sempre. Mas aí quando eu me vi no palco, eu pensei, tá, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. E eu acho que é isso que é o legal, né? Essa transformação, essa construção que a gente vai aprender com Vai o caminho, né? aprendendo, exatamente, né? E é muito bacana isso. E eu acho que a gente precisa se desafiar, né? É, Acho que a partir do momento que a gente achar que ou domina o campinho, ou que sabe tudo, aí deu. Alguma coisa de errado tem, né? é. Então, e como eu brinco, os RPs vão dominar o mundo, né? Vão, ó. Eu vi que tem a Yasmin aqui, ó, também sou RP, é verdade. Não, por isso que eu falei, a Yasmin já colocou ali, ó. E tem vários RPs, assim, exercendo funções mais diversas, né? E isso é tão bacana da gente ver. É, Porque aí, já entrando um pouquinho, né, na questão da faculdade, assim, o pessoal acabava limitando muito a nossa área de atuação, né? muito, muito. Quando eu fiz o meu TCC lá, eu acabei trabalhando pouca coisa de eventos da área cultural, né? Porque acabavam direcionando muito mais para eventos organizacionais, Uhum, né? Eu digo, ah, mas não é bem isso que eu quero, não é bem isso. E aí, na época, surgiu a oportunidade de eu atuar na área de cultura aqui do SESC. uhum, E aí foi um pulo, né? Eu digo, pronto, é isso que eu quero para mim. E aí foi super bacana, porque daí realmente eu me descobri enquanto RP uhum. e na gestão cultural, né? Então é um casamento, eu não diria perfeito, né? Porque não existe isso perfeito, mas são aquelas situações que a pessoa certa, no lugar certo, no momento Uhum. certo, né? E aí dá o match, aí não tem. E um RP, ele vem, é um profissional muito pronto, né? Muito Sim, preparado para atuar em várias frentes. Claro, cada um dentro da sua especialidade, mas eu posso falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe, né? Então eu sou muito feliz, assim, por ter feito por ter cursado, né? Essa, esse uhum, bacharel, enfim, ter uhum. feito esse curso, ter conhecido tanta gente bacana, né? E Sim. ao longo dessa carreira a gente só vai se juntando, né? Parece aqueles imãzinhos, assim, tu vai juntando os bons, assim, É, né? Isso é muito legal também, é muito bacana. é verdade. Sabe que era uma das perguntas era exatamente isso que eu ia te fazer, como que tu tinha, como que tu se inseriu nesse meio cultural, porque tu tá bom, há mais de 30 anos no SESC, né? E eu sei que tu começou, passou por vários setores. Conta pra gente isso. Tu caminhou por vários setores dentro do SESC, né? Isso. Na verdade, eu comecei uma menina, né? Comecei com 19 anos, então comecei com um agente de atendimento, no saque mesmo, né? Atendendo Sim. cliente, fazendo matrícula, dando informação, enfim. E aí foram surgindo as oportunidades e nada acontece por acaso, né? Mas o quanto é importante a gente estar de coração aberto e também sempre querendo aprender, Uhum. né? Eu sempre fui muito inquieta. Então, eu estava trabalhando no saque, mas eu estava tentando conhecer e mesmo de forma instintiva, né? Conhecer os outros serviços da instituição. Então, eu participava dos eventos da cultura, do esporte, da biblioteca, enfim, onde tinha evento, assim, eu tava auxiliando, mesmo sem entender exatamente o que esperavam de mim, né? O que eu esperava daquele momento. Aí depois eu passei para administrativo, então uma formação um pouquinho mais sólida, né? Mais administrativa mesmo, burocrática. E aí foi muito legal também, porque eu conheci a questão da legislação da instituição, todos os regramentos. Então, aí foi criando base, né? Para Sim. chegar onde a gente chegou hoje. E eu sempre transitei muito pela qualidade, multiplicador de excelência, enfim, tinha multiplicadores que a gente chamava, que não era uma função específica, não era um cargo específico, mas eram funções que a Uhum. gente assumia. E tinha oportunidade, estava eu lá fazendo curso e tentando aprender. E isso foi dando, de novo, foi fazendo base para que a gente pudesse galgar outras oportunidades. Aí Sim. depois, quando eu estava na faculdade, estava quase entrando para o estágio, surgiu a oportunidade, surgiu a necessidade de eu assumir uma vaga de forma temporária, assim, no SESC mesmo, na área de cultura. A pessoa que era responsável saiu e não tinha quem tocasse. Então, até eu fazer um processo para admissão de uma outra pessoa, alguém tinha que tocar.
Tá, deixa que eu toco. E aí foi onde realmente me descobri, né? Aí depois disso eu voltei para a área administrativa, daí voltei para coordenação em Caxias ainda. Aprendi muito com o antigo gestor, que era o seu Wilton, meu Deus, ele foi um pai e foi quem me ensinou tudo que eu sei assim em termos de gestão mesmo, principalmente gestão de pessoas, liderança, né? E aí depois eu fui para Farroupilha. Aí eu fiquei 10 anos como gerente de Farroupilha, porque daí foi criada uma unidade ali e tinha o desafio da gente inserir o SESC na comunidade, estar presente, né? Porque quem atendia a Farroupilha até então era nós aqui em Caxias, éramos nós aqui em Caxias. E aí nós tínhamos que criar essa relação com a comunidade. E aí foi muito bacana essa história. Eu fiquei 10 anos ali, né? Ah, E a gente conseguiu realmente consolidar esse trabalho. Hoje ele é mantido pela Grazi, que era minha subgerente na época. Então, tipo, fala da Grazi, coraçãozinho sai, assim, porque é uma pessoa que eu, deixando a modéstia de lado, assim, contribuí com a formação. E ela contribuiu muito para que a gente chegasse no patamar onde a gente chegou. Tanto que quando eu voltei para Caxias, em 2014, ela assumiu a gerência de Farroupilha e está ali até hoje, assim, plenamente, né, atuando de forma linda, muito presente na comunidade, que era um dos objetivos. E aí, em 2014, surgiu o desafio de eu voltar para Caxias numa outra situação completamente diferente, que era assumir o lugar daquele que foi o meu formador, né, do seu desafio. Wilton. É um desafio. E passando por um momento muito triste, porque a unidade estava de luto, ele tinha falecido, e a gente precisava retomar isso, né? Então a unidade ficou doente com Claro. ele, e aí a gente precisou resgatar, desde resgatar a autoestima, a energia, o contato com a comunidade, enfim, foi um trabalho realmente de resgate que a gente teve que fazer. E aí ali eu fiquei mais 10 anos, né? E aí eu pude realmente, de novo, né, resgatar toda essa questão da cultura, montar uma equipe de cultura que acreditava e que conhecia o que estava fazendo, quais eram os nossos desafios, fazer essa inserção na comunidade, né? Fazer parcerias estratégicas, se aproximar da prefeitura, enfim, foi um trabalho bem bacana que foi feito, isso em 10 anos. E Sim. aí, o ano passado, quando eu achei que, tipo, tá tudo dominado, agora tá tudo certo, tô na minha zona de conforto, com 52 aninhos, fui convidada a assumir um outro desafio, então, na gestão da cultura do Sesc RS em Porto Alegre. Tem um detalhe, né? Eu moro em frente ao Sesc de Caxias, Ah, meu né? Deus. Era só atravessar a rua. É, E aí eu tive que. Sempre morei com a família, né? Saí Uhum. da casa dos meus pais para morar com meu marido. Nunca tinha morado sozinha, então com 52 anos eu saio de casa para morar sozinha em Porto Alegre. Deixo de morar na frente do meu trabalho, né? Na frente do Uhum. Sesc para trabalhar meia hora, enfrentar aquele trânsito maluco de Porto Sim. Alegre. Com um olhar completamente diferente. Eu costumo dizer que eu nunca trabalhei tão focada quanto eu trabalho hoje, né? Porque Uhum. eu sempre tive muitos projetos à frente, então a gente trabalhou na área de assistência, né, com maturidade ativa, turismo, esporte, lazer, cultura, educação, odontologia, restaurante, enfim. Uhum. Era muito diverso, né, o campo que a gente sempre atuou. E aí agora eu poder estar trabalhando de uma forma focada está sendo incrível, assim, né? E muito aprendizado, né? Esse último ano, assim, sabe quando a vida dá um Uhum. looping, assim? Aham, sei Não vou bem. dizer que deu 360, porque senão ele voltaria no mesmo lugar, né? Uhum. Mas, guria, olha, incrível, o que gerou de aprendizado esse ano. E no meio de tudo isso, bem na minha vez, o que que acontece? Uma enchente. Só para ajudar, né? Para ter mais Tcharam! emoção. Só para ter mais emoção, né? Então foi realmente assim um ano muito turbulento, assim, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas foi um ano muito gratificante. Meu Deus do céu. Eu É, foram muitas emoções, assim, desde de sentir saudade da família, porque daí naquele período da enchente que desmoronou a estrada, eu não podia voltar para casa. Porque daí o que que eu fiz? Me mudei para Porto Alegre e nos finais de semana eu venho para casa, sim. né? Para Caxias. Uhum. E tudo certo, porque é pertinho, enfim, estava tudo organizado. Só que daí tem uma enchente, desmorona a estrada, e aí mais de um mês sem. Aí, com o aniversário da filha, Dia das Mães, e tipo,
longe, assim, sabe? Então, foi aqueles primeiros meses, assim, foi um Uhum. teste de fogo. Aí, depois disso, eu digo, quer saber? Era para ser e tá tudo certo, né? Vamos embora que a vida é essa mesmo, né? A vida é como ela É, é, né? Então, exatamente. A gente tem história para contar, né? Porque com Deus. perrengue ou sem perrengue? Vamos com perrengue. Aham, exatamente. E haja perrengue nisso. Mas foi muito bacana, assim, tá sendo muito bacana, né? Então, esse ano a gente vem com novos desafios. Eu digo que 2024 foi um ano de muito aprendizado, porque também quer dizer, que horror dizer isso, né? Mas nesse período da enchente, eu pude também me apropriar mais dos processos da área, Uhum. né? De novo, eu vinha de um olhar mais generalista, e aí eu preciso me focar, preciso entender como é que funciona a cultura do Sesc RS, porque até então eu cuidava do meu cantinho Sim, aqui, sim, né? sim. E aí olhar para a cultura do RS, entender as diferenças das regiões, né, as particularidades, de que forma como cada um trabalha, como é que é a relação da comunidade lá da fronteira com lá do norte do estado, enfim, está sendo muito legal, assim. E nesse período que teve a enchente, que as atividades deram uma pausa, Uhum. e que nem foi tão grande, porque a gente conseguiu implementar alguns projetos muito legais nesse período, eu pude também me reorganizar mentalmente e me apropriar de muita coisa que estava acontecendo. E Sim. isso vai servir de base, então, para os projetos de 2025, né? Para o que Claro. vem de 2025, 2026, enfim. A gente tem um projeto estratégico, um projeto de médio e longo prazo. Então, esse momento de pausa ele foi extremamente fundamental para que eu pudesse realmente me apropriar, botar o pé no chão e entender esse novo momento. Sim. Sabe uma coisa importante que tu estava falando, eu estava pensando como é interessante que não tem idade para a gente se transformar, né? Tu comentaste a tua idade e que passou por mais uma transformação e adaptação de casa, adaptação de rotina de vida. Como é interessante e é importante a gente mostrar isso e tu trazer tua história para a gente, porque não tem idade para a gente se transformar, para a gente assumir desafios, passar os perrengues. Eu acho que é Não, não. interessante a gente estar vivo nesses processos, né? Exato. E eu faço questão de trazer essa informação, porque semana passada eu estava fazendo um bate-papo com um grupo de mulheres de uma agência de comunicação. E aí uma menina de 20 anos, assim, inquieta, né? Ansiosa. Eu tenho 20 anos e eu ainda moro com os meus pais, eu ainda não tenho nada. Digo, gente, calma, eu com 52 anos é que eu fui morar sozinha, não tinha tido essa experiência dela. Nossa, é sério, né? Depois de toda essa estrada que tu tá contando pra gente, tu foi morar sozinha com 52. E eu acho que é isso, sabe? E outra coisa, eu acho que a gente se permitir a fazer Isso. isso, Exatamente. sabe? E tipo, tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Se não der certo, tu tem pra onde voltar. Isso. Sabe? Tu tem uma casa, tu tem uma família, tu tem amigos que vão te amparar. E se não der certo, não foi porque é porque não era para ser. Tipo, É, sabe? Não dá para ficar esquentando muito assim. Não que eu não me preocupe ou não tenha o compromisso de fazer dar certo. claro, claro. Mas tem que ser leve. E essa é uma das palavras que eu tenho trazido assim nos últimos tempos. A gente precisa trabalhar com leveza, né? Trabalhar e encarar a vida com leveza. A gente se cobra tanto, a gente está sempre se. As pessoas ficam nos comparando e a gente acaba muitas vezes entrando nessa onda. E, gente, isso gera um estresse desnecessário, né? Porque na verdade é tu contigo mesmo. Então esse entendimento que a gente precisa ter, né? E, de novo, a leveza nos teus propósitos, no teu trabalho, no teu compromisso, não vai fazer com que tu seja menos responsável, Não, né? Não é por aí. Então, acho que sempre que a gente puder dar essa pitadinha de leveza, de humor, ou sabe? Acho que isso pode contribuir muito com inclusive com a nossa saúde mental, né? com Porque senão haja terapia, né, amiga? Com certeza. Sabe uma das curiosidades que eu anotei aqui, eu quero pedir para a Lu, como que tu faz para conciliar tudo? Porque querendo ou não, agora isso que tu estava comentando eu achei interessante, porque tu tem que entender o processo cultural lá da fronteira, da serra, da capital, tem diversas linguagens artísticas e tem muitos eventos acontecendo e tu tem que estar interagindo com todos eles e já pensando lá na frente. Como
tu faz para organizar a cabeça e aí, além de tudo, pensar, tá bom, tem a Lu, mulher aqui, tem a Lu, Uhum. pessoa. É uma curiosidade, porque é uma alta demanda, né, que tu tens, e principalmente uma questão mental, assim, muito intensa. Como que tu faz para organizar tudo isso e fazer funcionar na tua rotina? Eu Uma das coisas eu já trouxe, né? Que é Isso. a leveza, tentar trazer essa leveza. Mas eu também sou privilegiada no sentido de que eu tenho uma equipe que tem muito tempo de casa, que conhece muito a sua área, que conhece muito as demandas do SESC. Eu assumi o cargo no lugar de uma pessoa que tinha 23 anos de casa. Então Uhum. a régua já estava lá em cima, né? Sim. É, e ao mesmo tempo tinha algumas coisas que a gente que vinha com o desafio de adequar, de incluir, de enfim, né? E a equipe que eu tenho hoje, que é a equipe que eu herdei, é uma equipe que é muito qualificada. Né? Eu tenho Sim. coordenadores que têm há 18 anos de casa, 20 anos de casa. Então, são pessoas que realmente conhecem o seu trabalho, conhecem o papel do SESC, né? Isso também nos dá segurança, nos dá tranquilidade. E, de novo, como eu falei, é aquele período ali, aquela janela Sim. da enchente, eu também pude me apropriar um pouquinho dos processos que fazem parte desse outro lado, né? Claro. Então, com pessoas qualificadas, pessoas que tu confia, né? É tão importante a gente ter pessoas que tu olha olho no olho, tu sabe o que tá pensando, tu Sim. sabe o que tá acontecendo, né? Então, uma equipe qualificada, pessoas que tu confia, te cercar de pessoas que tu confia. O que mais? A questão da auto-organização, isso falando da instituição, né? Da Lu, pessoa física, em casa, vou te dizer que foi um crescimento e foi um aprendizado para eles também. E que hoje eu tenho toda a tranquilidade. Eu posso sair e ficar mais de um mês fora de casa, que eu volto e eles estão super organizados. Tenho uma filha de 17 anos, vai fazer 18 agora. E, tipo, fica ela e o pai e tá tudo certo, se organiza. Claro, já é adulta, né? Sim. Mas o amadurecimento que também eles tiveram, enquanto pai e filha, enquanto família, nesse período, vou te falar assim que foi uma grata surpresa também, porque essa era uma preocupação, Sim, claro. né? Adolescente em casa, saindo do ensino médio, entrando para a faculdade, como é que seria tudo isso? Pô, estão tirando de letra. Digo, mas olha ali, né? Te mete com eles. Então, isso também dá tranquilidade, né? Meu marido é um parceirão, assim, é um super pai, e que também segura as pontas legal. Então, isso também dá segurança, isso também dá tranquilidade. Então, todas essas bases, né? Equipe boa, pessoas que tu pode confiar, em casa as coisas funcionando, o companheiro, parceiro te ajudando, cada um exercendo o seu papel, né? E tentando cobrir quando tu não consegue atender alguma demanda, Sim. né? A filha numa idade que já entende, né? Que tu pode ter uma conversa franca, uma conversa direta. Porque se eles não tivessem me apoiado quando surgiu o convite, eu com certeza não iria assumir, assim, porque, de novo, né, eu estava numa zona de conforto e para mim estava tudo certo. Sim. O que eu imaginava, assim, quando eu me aposentava, descer a rampa ali do SESC, vou passar a chave na porta, entregar para o próximo e tá tudo bem, sabe? E, na verdade, não foi isso que aconteceu, mas isso tudo porque eles me deram apoio, porque não era uma coisa que eu almejava, isso não passava pela minha cabeça, Aham. né? E aí, quando eu vim para casa com a proposta, chorando em prantos, né? Porque, tipo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Como é que vai ser tudo isso? Um drama, né? Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz com o convite, porque é um reconhecimento, mas era um drama, né? Ter que mudar tudo assim de repente. Uhum. E eles, nossa, super acolheram, deram um total apoio, sabe? A Vi foi uma querida, assim, a gente teve um papo muito tranquilo, assim, de mulher para mulher, né? E muito legal, porque eu não queria deixar de fazer parte do dia a dia dela, das Sim. conquistas dela, desse momento de deixar de ser adolescente, passar para ser uma adulta, né? Aham. Eu não queria deixar de compartilhar esses momentos com ela. E a minha grande preocupação era isso, né? Sim. E nossa, foi super bacana. Então, quando eles deram um ok, assim, eu digo, quer saber? Então, vambora. Legal. Partiu. Mas tu sabe E que aí, foi...
era uma das coisas que eu queria trazer, porque essa questão da organização familiar, dessa conversa franca, que eu acho que isso é um exemplo também, pode servir de inspiração para outras mulheres que talvez queiram enfrentar novos desafios, queiram trabalhar com, né, em setores que exijam uma demanda mais fora de casa, que é possível também isso, né? Trazendo um case de sucesso aqui, claro, a gente sabe que cada um tem suas particularidades, mas que temos exemplos funcionais também. Isso é muito Tem importante. sim. E a rede de apoio, ela é fundamental. A gente não tem que achar que a gente vai dar conta de tudo sozinha, que a gente é a Mulher Maravilha, sabe? Ou uma super mulher. Não é assim, gente, não funciona. Tem os momentos altos e baixos, tem momento que a gente, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tem um momento de, eu devia estar lá com eles, porque se eu Sim, tivesse seria diferente. Tem um momento de cobrança. Mas e eu acho que é super natural isso acontecer. sim, O que não pode é passar mais do que algum tempo com essa angústia, com essa insegurança, sabe? Porque daí começa a fazer mal, sim, né? Então é tu te permitir a ficar insegura, te permitir a pegar o chicotinho de vez em quando, sabe? Dar uma chicoteada assim, tipo, ai, devia estar fazendo isso. E depois segue o baile, sabe? Larga ele de lado, ali, deixa o chicotinho de lado e segue a vida, porque é isso, sabe? Não dá pra gente ficar se martirizando por algo que não vai mudar, sim, né? sim. Então, Muito acho que é interessante. É legal entender essa troca, assim, muito, muito bacana tu trazer, ó. E a Ivânia aqui tá dizendo, ó, muito importante esse relato da Luciana. Realmente é porque a gente tem tantos cases, né, que a gente, histórias que a gente ouve por aí de que não funciona, que não dá certo. Tá, então vamos trazer histórias e reais que funcionam, que dão certo. Então a gente tem os dois lados, exato. né? E E é de novo, possível. né, Tati, nem tudo são flores, né? Sim. Não acha que não teve, que eu não enfrento resistência, que tudo que eu gostaria de implementar, tu clica os dedos e acontece. Aham, Enfim, tem N situações assim que de barreiras que existem e que não adianta, e também não é uma questão nem de comodismo, tem que cuidar quando a gente fala isso, né? Porque senão fica parecendo, é acomodada aham, ou cordata, né? Se é cordata, não, concorda com tudo, não vai em frente. Mas a gente precisa saber também conhecer o terreno que a gente está pisando, saber o momento de recuar. Tem o momento da gente dizer, não, é assim que eu gostaria de fazer, é assim que eu acredito, é isso que nós vamos fazer nesse momento. E tem aquele momento de, ok, vamos então ver qual é que é o melhor neste momento e tá tudo certo. E aí, numa outra hora, tu vem com o teu projetinho e coloca, sabe? Eu acho que é isso, é também uma negociação, uhum. né? Tu conhecer novas pessoas para negociar, porque, de novo, eu tinha um núcleo onde eu sabia como negociar com cada um. Sim, Então, agora também é um outro aprendizado, sim. né? Então, tem muita coisa assim que não é fácil, Uhum. né? Eu te diria assim que não é fácil, mas, de novo, vou usar o mesmo termo que eu usei no início da nossa conversa. Se tu for de coração aberto, assim, e com humildade, eu acho que tu consegue tanta coisa, Sim. né? Eu acho que tu consegue abrir caminhos, tu consegue trazer aliados, tu consegue mostrar a tua boa índole, a tua boa intenção Uhum. nessa execução. E tu vai errar, e faz parte também do processo. Mas tu vai errar porque faz parte, né, dessa história que tu está construindo, não é não foi proposital, né? Não foi querendo prejudicar alguém Uhum. ou, né? É o se Então, acho mostrar que vulnerável, né? Que eu acho que isso que é uma grande dificuldade, eu acho que todo mundo, eu vejo por mim também, que é o se permitir estar vulnerável, né? Porque, beleza, não sei, ok, mas eu vou dar um jeito de aprender e vou fazer. Bom, não deu certo agora, ok, mas então como que eu refaço para dar certo? Né? exato. E buscar alternativas, né? Tu sabe que uma das coisas assim que sempre me incomoda é o sempre foi assim. Sim. Quem me conhece sabe eu tenho pavor dessa frase, né? Quando ela pede, por que tá fazendo isso? Porque sempre foi assim. Gente, aquilo me estressa de uma forma gigante, assim, né? Então, tudo bem, sempre foi assim. Então, vamos tentar fazer de outra forma agora, vamos mudar isso, né?
teve uma oportunidade, estava tentando implementar um processo novo e tal, e uma pessoa me disse, mas não adianta querer apressar. Eu tenho essa coisa de querer fazer as coisas mais rápido, Uhum. ágil, não é burlar o sistema, mas tem um time, né, para o negócio, senão, Uhum. vamos lá, vamos ter que resolver, vamos resolver, não adianta, o problema não vai ser resolvido se tu sentar em cima dele, ou se tu deixar ele na gaveta. Mas daí uma pessoa disse assim, não adianta tu, até o feijão tem o tempo de cozimento. Aí, né, gente, vamos lá, né? Aí tá, deixei passar um tempo assim, aí consegui resolver o que eu precisava ser resolvido. Essa pessoa aparece assim, que legal, conseguiu resolver. Eu digo, eu botei na panela de pressão, né? Agilizou Então, tipo, o negócio. mas é isso, assim, sabe? Não ser resiliente. Parece um termo que é clichê, né? Que agora tá Sim. todo mundo usando. Mas sim, a gente precisa ser resiliente quando a gente acredita, quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe que é possível, Uhum. né? Tem N barreiras, e às vezes não é nem porque as pessoas não querem fazer, é porque elas ou não conhecem, ou porque, de novo, sempre foi assim e não teve uma provocação para mudar, né? Sim. Então, acho que o meu papel também é um pouquinho esse, assim, desacomodar. Da mesma forma que eu fui desacomodada, Sim. né? Eu vou friccionando assim também para desacomodar algumas situações. E isso faz parte da minha personalidade, né? Acho que é. E talvez isso tenha me trazido até onde eu estou hoje. Ou me forjou a ser a pessoa que eu sou hoje. Não, eu prefiro não dizer de onde eu estou, ou me colocou no lugar onde eu estou, porque acho que isso é. Acho não, tenho certeza que isso é Sim. temporário. Mas me forjar a pessoa que eu sou, isso vai estar sempre comigo, né? Então, acho que passa por aí. Lu, e olha só, eu estava falando das questões das barreiras, né? Um assunto que é muito delicado sempre, e para nós mulheres, tu enfrentou muitos desafios na tua carreira como um todo, tá? Lá em todos os processos que tu viveu, muita resistência quanto a uma mulher estar gerenciando a situação, tu estar à frente da situação por ser mulher. Tu sentiu essa resistência em algum momento ou sempre fluiu? Em alguns momentos, dependendo do ambiente que tu tá, porque a gente acaba transitando em vários ambientes, né? E alguns são bem masculinos, Exato. infelizmente, né? As mulheres ainda ocupam poucos cargos, seja em órgãos públicos, em instituições entidades de classe, Uhum. né? E a gente acaba circulando muito por esses ambientes. É, mas eu não lembro assim, de ter enfrentado uma situação muito daquelas que ou tu tem que ir para o embate, ou tu, sabe, sai do teu eixo, assim. Eu não lembro de ter passado por um momento nesse sentido. Eu lembro, sim, de uma situação, inclusive de mulheres, né? E aí a gente acaba ficando mais chateada, assim, de trazer questionamentos de o porquê que tu tá naquele lugar, né? O porquê tu ser promovida, ou porquê tal coisa. Então, esse tipo de questionamento vindo de mulher é muito ruim, porque, poxa, ao invés da gente valorizar a mulher que alcançou determinado cargo, determinada postura ou promoção, ser questionada por isso, assim, por outras mulheres que sabem a quantidade, né, quantidade de barreiras que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, o quanto a gente tem que rebolar para conseguir realmente estar ali, né? Segurar todos os pratinhos, equilibrar família, casa, filho, faculdade, enfim. Não é fácil para as mulheres, né? Porque a gente acaba assumindo muito mais papéis do que os próprios homens. E aí ser questionada por mulher, daí isso é fogo, É. né? Para não dizer outra coisa. Então, mas também, assim, acho que a gente não pode se abater por isso, né? E acho também importante a gente se posicionar. E nessa oportunidade onde teve um questionamento mais forte, sim, eu realmente acho que foi uma das poucas vezes que eu fui para o embate, Uhum. né? E aí eu bati de frente com a pessoa e disse, acho que não é por aí, e inclusive isso pode dar um processo, Sim. né? Pode
E aí a pessoa realmente tirou o time de campo, assim, deu uma reduzida, né? Mas são situações que marcam a gente. Tu vê, eu não enfrentei barreiras por parte de homens, Uhum. mas por parte de mulher, isso surgiu. Mas faz muito tempo, assim, né? Sim. Então, e eu espero que isso nunca mais aconteça, né? E não aconteça nem só comigo, mas com mulher nenhuma. Não tem que estar questionando, né? Não tem que estar, vamos vibrar junto, vamos valorizar, né? Esse caminho que cada uma trilhou e a forma como chegou está ali pela competência. E se não for pela competência, isso não vai Não vai durar, durar. né? As pessoas é questão de não depende de mim, né? Não vai depender da outra pessoa, depende única e exclusivamente por quem está ali naquele momento. Exato. Então, acho que passa por isso. É o que tu estava comentando antes da questão do se comparar, né? Que muitas vezes tem essa questão do comparativo, da disputa, de querer ser melhor que o outro. Eu acho que a gente acaba vivenciando muito isso no dia a dia, logicamente, em algumas situações pontuais, né? Mas é muito comum essas discussões virem à tona, porque infelizmente em algumas situações a gente sente essas resistências. E olha, tu trouxe pra gente aqui que tu sentiu essa resistência de uma outra mulher. Então é legal a gente trazer isso para conversa, para que essas coisas comecem. Sabe aquela história? Vamos falar sobre o assunto para ver se o processo Exato. vira e muda a rota aí, né? Exato, acho que é bem por aí, porque senão cada uma fica sofrendo no seu cantinho, né? E isso tu não chega a lugar nenhum. Então, coloca a luz nisso, resolve isso, sabe? E vamos falar sobre que deixar alguns tabus, né? E talvez esse seja um dos tabus que se traz, né? Então, acho que a gente precisa falar sobre, a gente precisa estar atento a esses movimentos, né? Sim, Porque é muito fácil disso acontecer no dia a dia. sim. Mas eu acho que também a gente precisa se posicionar. Se tá com a tua consciência tranquila, se tá tudo certo, cara, não tem por que ficar passando por esse tipo de situação, constrangimento, ou, sabe, ficar criando esse mal-estar. Então, resolve de uma vez. Sabe que eu acho legal isso, porque além de ti, as outras convidadas, né? A Emily, que já participou, a Emily Borghetti participou do Tatiele Convida, e teremos a Adri Sperandir e a Cibele Tedesco, que não deu certo a live na semana passada, nós vamos remarcar. Mas todas vocês estão à frente dos seus trabalhos, das suas carreiras, estão em posições, gerenciando muita gente, organizando muita coisa. Eu acho que nada melhor do que o exemplo, o teu trabalho, tu fazer, tu conquistar o teu espaço no sentido de tu mereces estar ali pelo teu trabalho, pela tua qualificação, pelo que tu está entregando. E é muito legal isso, eu acho muito fantástico. Por isso que eu convidei vocês, assim, porque eu acho as gurias estão à frente das carreiras, as coisas acontecendo, a Cibi também numa transformação, né? Foi para o cinema e ganhou o Kikito. Então, eu acho que isso é importante. A Adri Sperandir também à frente do IEM, que a gente vai conversar na próxima semana. Como é legal a gente ver o exemplo faz muita, né, faz muita diferença na sociedade. Eu acho que às vezes nós precisamos disso. Vamos seguir trabalhando, vamos ocupar o nosso lugar de merecimento que as coisas vão acontecer. Exato. Tati, tu traz uma coisa, trazendo o nome das gurias, assim, que é muito bacana em função da maturidade também, É, né? Dessas mulheres que tu citou. isso. É, na- é tudo uma questão de construção, né? E como é importante, tu falou de se sentir viva, né? E tal. Uhum. Tipo, com 52 anos fui morar sozinha. Que coisa mais inusitada. Pra mim era inusitado, porque eu não pensava isso. Tava tudo certo, o casamento tá tranquilo, né? Uma filha que agora entrando na faculdade, tipo, tava tudo certinho. E aí a pouco vai morar sozinha. E tá sendo uma experiência fantástica. Eu trago isso assim, porque normalmente, 18, 19 anos quem mora sozinha, ó, né? Uhum. 30 anos, eu não conquistei nada na minha vida, né? E não é por aí, eu acho que é tudo uma questão de maturidade, né? De da gente tá aberto, tá disponível para essas mudanças, né? E, e de novo, é a construção, né? É a questão de ocupar cargos, de estar à frente de instituições, né? A própria Adri, a Emily, olha que bacana esse trabalho, tá desbravando, né? Uhum. É tanta coisa assim, tá deixando um legado tão lindo. Mas a Emily tem uma baita numa estrada, tem uma baita numa história, mesmo não, né?
sendo nova, relativamente nova com relação à idade, mas já tem uma baita de uma bagagem, né? Então as coisas não acontecem por acaso, é realmente uma questão de construção e a gente valorizar essa estrada dessas pessoas. A Adri assumindo o IEM, enfim, a Cibele, né, se descobrindo no cinema, ganhando Né? quiquitos, né? Então, olha que massa, isso é muito bacana. Então, de novo, eu acho que a gente tem vários exemplos, assim, tu tá trazendo 4 aqui, mas, nossa, se a gente for parar para puxar, assim, tem vários, né? E tantas mulheres anônimas, né, que Exato. têm essa estrada e que precisam se valorizar, precisam entender, olhar para trás, assim, e ter orgulho dessa trajetória, né? Eu acho que é tão importante isso para a gente entender o momento que a gente está agora, né? Para a gente se valorizar, para a gente ter autoestima bacana. Tu não Aham. precisa estar com o corpo que tu tinha lá 20 anos atrás, bem que eu gostaria, mas tipo, não vai rolar. Não vai, posso até fazer dieta, tentar fazer dieta, mas não vai mudar, não vai. Mas de alguma forma eu tô bem comigo, Sim. né? Independente do corpo que eu tô, independente da posição que eu esteja, de novo, é olhar para trás e pá, bacana. E uma outra coisa que eu acho que faz toda a diferença, e eu tenho também falado sobre isso, é da gente honrar quem veio antes. Porque eu não cheguei aqui sozinha, né? E aí, olhando para todos os campos da minha vida, assim, eu tenho uma família estruturada, eu sou muito grata ao pai e à mãe que eu tenho, Sim. a tudo que eles tiveram que fazer para que eu chegasse a ter uma faculdade, que eu pudesse estudar, que eu pudesse, sabe? A educação que eu tenho, essa estruturação familiar, né? É super bacana. Da mesma forma, na instituição, né? Quem que veio antes, né? O próprio gestor que estava antes de mim aqui no Sesc de Caxias, na gerência de cultura. Poxa vida, o Silvio teve uma estrada lá de mais de 20 anos. Então, eu não. O patamar que eu cheguei ali é porque alguém já escalou uma escadinha aí, né? Exato. Então, isso é tão importante. E aí não estou falando só dos cabeças, né? Mas é tanta gente que passou, que já ajudou a construir projetos, que já abriu esses caminhos, né? Então, acho que a gente tem que ser muito grato a tudo isso. Eu acho que isso também, de novo, faz parte de uma maturidade da gente, de poder olhar para trás e dizer que valeu a pena e que tá super bacana. E ser grato por essas pessoas terem aberto essas portas, aberto esses caminhos pra gente, né? Sim. Acho que são algumas E coisas que eu lembrei ali. mas é bem interessante isso. E aí eu já pego um gancho aqui e falando em abrir caminhos, eu quero que tu nos fale. Bom, o ano passado, né, foi um grande desafio, que a gente não esperava, né, pelo que aconteceu, e oremos para que isso não volte a acontecer no nosso estado. Mas o SESC abriu alguns caminhos em 2024. A partir daquilo, teve que se reinventar também, fazer acontecer e atender a demanda, né, de profissionais que estavam parados, não estavam trabalhando, e o SESC abriu um caminho muito interessante, que foi como circula SESC Artistas Gaúchos pelo Brasil. Esse projeto foi tão bacana, e eu posso dizer que estou muito feliz porque eu pude participar, né? Eu participei do edital, fui selecionada, e eu estou até arrepiada em falar, porque foi uma experiência que eu não sei traduzir para as pessoas, assim, mas foi incrível, foi realmente muito incrível. E eu quero que tu nos fale sobre isso, porque foi uma abertura de caminho, pelo que eu sei, é a primeira vez, né, que o SESC organiza isso e faz os artistas circularem, assim, um projeto, né? Isso. Então, o ano passado, daí quando teve a enchente, a gente estava trabalhando lá no abrigo, que o Sesc montou um abrigo para receber as pessoas que perderam suas casas, enfim, né, não tinham para onde ir, lá no ginásio do Protásio. E aí eu estava trabalhando lá, e aí tinha o pessoal que estava trabalhando em home office, né, que não podia sair de casa, enfim, tinha alguns que estavam meio ilhados, assim. E nós mesmo assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa. A única coisa que a gente não pode deixar acontecer é como na pandemia, que a gente acabou demorando para tomar uma ação, porque todo mundo ficava naquela, não saia de casa, fica em casa, né? E aí os artistas precisando trabalhar, e a gente demorou para conseguir entender como é que a gente poderia contribuir, que era através das lives, né? Mas nesse meio tempo ficou todo mundo sem trabalhar, ficou todo mundo
empenhado, né? E nós não, isso não pode acontecer agora na enchente. E aí, numa dessas conversas, lá no abrigo, a gente, não, que projeto, o que a gente pode fazer para ajudar os nossos artistas, né? Uhum, E aí surgiu essa ideia do Circula. Vamos tentar apresentar para o Departamento Nacional do SESC, para a gente mandar grupos daqui do Rio Grande do Sul para fora do estado, já que não pode circular aqui, porque a gente estava sem estrada, estava com dificuldade, vamos tentar mandar o pessoal para fora do estado. Da mesma forma que o SESC tem o palco giratório, que é um uhum, projeto de artes cênicas que circula todo o Brasil, enfim. Vamos tentar propor um que saia do nosso estado, que saia daqui para mandar para lá. E aí o DN tá prontamente, que eu digo, é em torno de 2 ou 3 meses, porque a gente queria com uma agilidade maior, a gente estava com tudo pronto, projeto desenhadinho, e o DN não dava o retorno, porque a gente precisava, para entrar nos outros estados, a gente tem um procedimento normal, né? Tem que pedir autorização para o Departamento Nacional, tem que ter o ok deles, e também dos regionais. Eles precisam confirmar que eles queriam receber os aham, nossos artistas. Então, foi um trabalho de mobilização que a gente fez. E aí, em outubro, acho que foi outubro, finalzinho de agosto, até outubro ali, que a gente conseguiu implementar. Daí largamos o edital, foram mais de 70 grupos e artistas que foram para fora do estado, foram 19 estados que abraçaram os nossos artistas gaúchos, então a gente se enche de orgulho, porque realmente esse projeto, ele foi fundamental naquele momento. Eu acho que a gente foi inovador no sentido de propor, né, para o Sesc Brasil que acolhesse o Rio Grande do Sul nesse formato. Então, iam em caravanas, né, com artistas de literatura, de música e de artes cênicas. E cada grupo desse, cada caravana dessas ia para um estado e fazia 3 ou 5 cidades. Então foi fantástico, porque houve um intercâmbio, não foi só, vamos fazer um show e vamos embora. Não, na verdade tinha um intercâmbio, conheciam os artistas daquela região. Bom, daí tu pode falar melhor do que eu, né, Tati, porque tu vivenciou isso, assim. aham. E uma acolhida e foi tão bacana, gente. Os relatos que nós tivemos foram os melhores, assim. E a gente abriu um edital que as pessoas, que os artistas pudessem se inscrever para participar. Porque a gente tem um banco de dados, a gente tem um banco de propostas, mas a gente queria tornar isso mais abrangente e Sim. também que atendesse realmente os municípios que foram afetados pela enchente, né? Pela calamidade. Então, um dos critérios é que esses grupos, esses artistas, eles tivessem vínculo com as cidades que decretaram calamidade pública. Então, foram 90 e poucas cidades, né, que tinham esse registro, que tinham esse decreto. Uhum. Então, somente os artistas que tinham vínculo com essas cidades é que poderiam se inscrever e fariam parte dessa seleção. Aí foi uma união de esforços, né? Daí a gente chamou o pessoal do IACEM para participar da curadoria, o SATED, a Adri foi nossa curadora, né? Do pessoal da música. Enfim, e aí a gente chamou da literatura, a gente chamou o pessoal também da Câmara Rio Grandense do Livro, do IEL. Então, uma curadoria muito responsável, porque na verdade nós estávamos designando os nossos representantes gaúchos para ir para aqueles estados. Então, a gente precisava realmente ter trabalhos de qualidade que representassem um pouquinho da nossa cultura, isso tudo num toque de caixa, né? E que foi muito legal. E aí, no final do ano, dia 16 de dezembro, a gente fez uma espécie de prestação de contas, né? Desse projeto e fizemos um encerramento, uma celebração, eu diria, porque eu acredito muito nisso, acho que a gente precisa celebrar essas conquistas, essas vitórias, né? E foi super bacana porque a gente chamou os artistas, a gente teve representante do Departamento Nacional que veio prestigiar o evento e valorizar e chancelar essa proposta, esse projeto, assim, sabe? E foi muito legal, assim, os relatos, de novo, né, foram os melhores possíveis e cada um só fez aquilo que tinha de melhor, só deu aquilo que tinha de melhor, né? Então, foi realmente uma junção de esforços e que a gente deixou a nossa carinha ali, né? Acho que a gente conseguiu carimbar, assim, essa SQRS, selo de qualidade. É, Então, foi muito bacana, assim. muito
legal isso, porque olha só, toda a transformação da tua carreira, a tua reinvenção, né? E olha que importante isso. É um marco, né? Porque mesmo com todas essas mudanças, tu assume um cargo e no meio da confusão toda, no meio do perrengue, como a gente diz, lógico, tu e a tua equipe, claro, conseguiram encontrar um caminho e eu acho que isso é muito importante. Mostra a qualidade do teu trabalho, a excelência da equipe toda que estava ali trabalhando. E como é bom a gente que está aqui, nós artistas, né, falando por mim também, a gente saber que tem pessoas que estão pensando no artista, estão pensando na cultura, estão pensando tem muito profissional que, né, que depende exclusivamente disso e que a gente precisa dos eventos, a gente precisa fazer acontecer. Como é bom saber que as pessoas estão pensando na gente, não estamos É. sozinhos aqui, né? Não, com certeza. E aí, além do projeto Circula pelo Brasil, a gente conseguiu implementar um no estado, que então iam caravanas também, daí a gente pegou o ônibus assim, e colocou todo mundo no ônibus e eles foram para 3 cidades. Cada final de semana eram 3 cidades. Então, sexta, sábado e domingo, numa micro-região, Aham. né? E aí foram mais 70 grupos que a gente contratou. Também foi muito bacana. E esse projeto ele vai ter continuidade agora em 2025. Ele deu tão certo, foi tão bacana. E aí são propostas de espetáculos menores, né? Que podem ser executados em praças, em parques, em pequenos auditórios. E uma particularidade que a gente está levando, e assim como foi em 2024, para cidades onde não tem um histórico tão forte de cultura, Legal. né? Ou que estão tentando desbravar, ou estão iniciando esse trabalho, sabe? Então tem sido muito legal. E também a gente abriu para grupos que ainda, alguns, claro, que já trabalhavam com a gente, mas a gente abriu um edital, né? Fizemos isso ano passado, esse ano a gente também fez, saiu o resultado agora semana passada, Uhum. ontem ou hoje o pessoal estava em reunião também já para começar a acertar os detalhes. E tem sido muito legal também essa vivência, porque, de novo, o pessoal vai para dentro de um ônibus, vai lá para a região, sei lá, de Juí, de Santa Rosa, e são 3 dias de. 3 dias, 5 dias de muita convivência, porque é 2 dias de trânsito, né? O de ida e de volta, e 3 dias de apresentação. Então, são momentos que esses grupos eles estão interagindo o tempo inteiro. Então já surgiram projetos novos Sim, que a gente o pessoal vem apresentar o projeto. Ah, isso aqui surgiu do Circula do ano passado. No ônibus a gente estava conversando e surgiu tal coisa. A gente vai amadurecer, depois a gente apresenta para vocês. Então, os relatos também são incríveis, assim. E essa conexão, esse intercâmbio que a gente está proporcionando, ele é tão valioso que ele vai além do próprio artista, né? Do próprio artista, do público, que é, claro, o nosso primeiro olhar, mas uhum. ele também tem um impacto econômico. E eu gosto de trazer isso, porque senão fica parecendo assim, tá fazendo evento, sabe? Aquela coisa meio. Parece Superficial. Isso. superficial. Quando, na verdade, a gente está movimentando uma cadeia econômica Ah, não. incrível, gigante, né? Porque a gente está movimentando o Uhum. transporte, é a hospedagem, é a alimentação naquela cidade, são os técnicos de som e luz, é o material de divulgação, enfim, é segurança, é banheiro, seja lá o que for, mas é uma cadeia gigante que a gente acaba envolvendo. E muitas vezes isso não é mensurado nas ações culturais. Concordo. E é importante a gente ter esse olhar, porque o impacto da economia criativa e dessa economia dos eventos culturais ela tem um impacto gigante. A gente tem um evento, tem um projeto, deve conhecer, que é o Festival de Música que acontece em Pelotas. Sim, Ele está na maravilhoso. 13ª edição. Acho que tu já participou, né, Tati? Como público só, mas é maravilhoso, é incrível. É lindo, assim. E ele movimenta a economia da cidade, assim, de uma forma gigante. No mês de janeiro, a economia do município acaba se voltando muito para o festival, Uhum. porque as pessoas utilizam restaurante, hospedagem. Hospedagem, 98% Não, da rede hoteleira é ocupada em função do festival nesse período. não. Então, é muito bacana, né? A questão de técnicos, equipes de som e luz, locação de palco, locação de tenda, material gráfico, enfim, é uma mobilização gigante que a gente acaba envolvendo, né? E muitas vezes
se traz de uma forma muito superficial e não se faz essa análise. É, Aí quando tem que cortar alguma verba, da onde que corta? É da cultura. Isso não é o caso do SESC, tá, gente? Não, não passa por isso. Mas é uma análise que a gente precisa fazer e a gente precisa sempre estar trazendo isso de forma muito presente. Um legal. outro, e aí falando como RP, né? Eu lembrei desse dado agora. Que a gente acaba trabalhando muito com visibilidade. Quem trabalha com cultura Uhum. tem uns indicadores, né? Que a gente olha muito é para visibilidade. O quanto de mídia espontânea, eu não diria nem que é espontânea, a gente diz que é uma mídia conquistada, né? Porque a gente não sai ali por acaso na imprensa. Mas muitas vezes, para cada R$ 1 investido e olhando para o lado de gestor, né, da gestão da cultura, para cada R$ 1 investido em produção, em eventos, gera quase 2 também de mídia, né? De mídia conquistada. Sim. Então a gente precisa olhar para isso também. O que está me dizendo, né? Isso aí. Daqui a pouco, se eu associar minha marca num evento cultural, que eu vou ganhar com isso? Qual é o espaço que eu ganho? Então a gente precisa também ficar atento a isso, né? E aí, enquanto RP, a gente sabe o quanto é importante a gente ter esses relatórios, ter esses dados, né? Para poder ir conquistando os nossos passinhos, né? Porque senão acaba sendo só mais um dado ali num cantinho e que ninguém olha, porque a gente que tem que estar atento a ele. A gente tem aliados fantásticos, né? E o pessoal da imprensa eles são nossos fortes aliados, Uhum. né? Os jornalistas, o pessoal das mídias, e é pauta sempre muito responsável, né? É, São pautas muito seguras, são muito potentes, e a gente precisa, de novo, olhar para isso. sim. Né? Seja da forma como nós comunicamos o nosso trabalho, as nossas ações, como a gente dá devida importância para os nossos projetos. E aí, quando eu falo importância, não é só colocar o artista, não, é a importância também da questão social, da questão econômica, do impacto que isso está gerando naquela comunidade, né? E aí, como resultado, a gente acaba trazendo os resultados das mídias também. Claro, porque o que, na verdade, a massa acaba vendo, né? Vamos pensar assim, é o artista ali no palco e é a diversão, porque o público está ali para aproveitar aquela peça, aquele show, ou né, o trabalho de. Eu vi que o Fred Linardi entrou aqui, que foi o que viajou comigo para o Ceará. Então, aproveitando toda a questão de literatura também, a pessoa está ali no seu momento de diversão, que é exatamente essa função da arte, né? Para trazer esse conforto para as pessoas. Mas aí passa despercebido todo o fator econômico, a quantidade de gente, de profissionais envolvidos nisso. Gera muita arte, né? Gera muito movimento de economia no país. Dúvida. E muitos Muito, empregos, né? muito. A gente costuma trazer isso assim para o carnaval, né? Nas escolas de samba. O quanto que movimenta uma escola de samba para ela estar na avenida naquele momento, seja do armarinho lá, que é onde as pessoas compram o tecido, seja a costureira, a cola, a livraria, e aí vai embora, né? Então, é uma cadeia imensa, assim, e normalmente, claro, o público que está ali, só quer ver um show, ele quer se divertir, ou ele quer, daqui a pouco, um entretenimento, É, muitas vezes, é. né? E que também tem o seu valor, e tá tudo Sim, certo, né? Mas tudo que tem por trás é gigante, assim, e a gente precisa, de novo, valorizar tudo isso, né? Valorizar esse trabalho. E aí, é. cabe a gente, sempre que tiver oportunidade, a gente traz isso à tona, né, Tati? Exatamente, por isso o nosso papo também. É isso aí, vamos fazer girar isso aí para o povo É saber isso aí, dessas coisas. é isso aí. Lu, Bacana. bom, 30 anos de SESC e eu quero saber os próximos 30, o que vem aí? Conta, Ixi, aí os 30 conta. não garanto, né? Os 30 eu não garanto. Ah, tenho certeza que sim. Não, não, mas enquanto a gente tiver boa disposição, tiver com iniciativas, né? Acho que tem tantas possibilidades, né? A gente já cresceu tanto e, de novo, a gente está num patamar que é difícil ficar se superando toda vez, mas eu acho que esse é o nosso desafio enquanto profissionais, né? A gente, de novo, honrar o que veio antes, mas ok, eu tenho esse caminho
lindo pela frente. Uma das coisas, enquanto Sesc, né, o que a gente está fazendo, assim, a gente está ampliando a nossa área de atuação. Nós atuávamos, né, muito forte em música, artes cênicas, as bibliotecas, que a gente tem muito forte, né, tem 20 e poucas bibliotecas, 23 bibliotecas no estado. A gente está fortalecendo a área de literatura, que era uma área que era um pouquinho mais fragilizada, né, então a gente está fortalecendo isso. Audiovisual, a gente está com um banco de filmes muito legal, assim, trabalhando com escolas, então, isso em termos de nacional, né? E a gente tem essa possibilidade de trabalhar com aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem as artes visuais, que é um campo que a gente precisa ainda explorar, a gente precisa olhar para isso. O SESC também tá montando um acervo, está fazendo um trabalho em nível nacional, montando tem uma curadoria, né, para uma montagem de uma exposição que vai acontecer daqui 2 anos, então já tem esse olhar. Então, estamos olhando para os artistas do estado também. Memória e patrimônio é uma área nova que a gente está entrando, Legal. né? E que a gente precisa olhar para esse nosso território e entender como é que, quais são os saberes que a gente precisa evidenciar. A gente tem muito forte a questão do CTG, a gente tem muito forte a questão das etnias, mas qual é que é o saber que a gente vai precisar trabalhar? Como é que a gente quer ser reconhecido aqui no Estado, né? Enquanto instituição, e o que a gente pode levar para fora, né, desse nosso território, assim como nossa marca registrada. Então, a gente está iniciando esse trabalho, esse é um trabalho de médio e longo prazo, mas tem um desafio lindo aí pela frente. A gente tem como referência o Ceará, que tem um trabalho fantástico, né? Ele tem os museus orgânicos, ele tem os mestres, né? Enfim, eles têm um trabalho fantástico, assim, a gente tá entendendo como é que eles se organizaram para a gente tentar explorar aqui também no estado isso. Arte e educação é uma área que, assim, cultura e educação, elas precisam andar juntas. A gente sempre trabalhou com esse viés, mas a gente está dando mais evidência e ampliando essa área de atuação. Então, esse ano que passou também foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer uma parceria com o Museu do Hip Hop, né, do Rio Grande do Sul. Então, em Porto Alegre, a gente montou a Casa Arte Sesc dentro do Museu do Hip Hop, onde a gente trabalha oficinas dos 5 elementos do hip hop. Então, uma parceria muito bacana, uma parceria inédita, né? O Sesc não tinha um trabalho similar, assim, inclusive umas 3 semanas a gente recebeu os colegas do Departamento Nacional que vieram conhecer o nosso projeto para daqui a pouco, para daqui a pouco implementar em outras regiões, porque é uma parceria muito forte, muito bacana que fizemos ali com o Rafa Rafuage, né, e com a equipe dele. E a gente tem um espaço lá, então, a Casa Arte Sesc, no Museu do Hip Hop. E também temos a outra Casa Arte Sesc em Gravataí, que são duas propostas também de trabalhar oficinas, são ações formativas, só que daí em Gravataí é olhando para aquele território. Então, é um casarão tombado, né, que foi restaurado pela prefeitura. Fizemos a parceria para utilizar aquele espaço, desenvolvendo oficinas também para crianças no contraturno escolar, né? Não é contraturno, mas as atividades acontecem no turno inverso da escola. E também olhando para aquele território, né? Então, ali são oficinas de música, de artes visuais, de literatura, dança. Então, olhando para aquele território, olhando para aquela comunidade e vendo o que realmente faz sentido a gente desenvolver ali, da mesma forma que no museu faz sentido a gente trabalhar os 5 elementos. E agora, no segundo semestre, aí a gente vai implementar a Casa Arte Sesc em Lajeado, com o foco em circo, porque Lajeado tem um festival Sesc de circo, que vai acontecer agora em abril. E aí, como um legado para a cidade, a gente vai estar implementando a Casa Arte Sesc com foco em circo, porque é uma forma também da gente deixar um residual para aquela cidade. Da mesma forma que em Pelotas, a gente conseguiu no final do ano implementar a Orquestra Jovem do Sesc, Rio Grande do Sul. Então, são alguns legados que a gente está deixando, assim, é muita coisa acontecendo. De novo, né? A cabeça fica assim, fervilhando, né?
Mas são alguns legados e evidenciando que a arte e a educação elas precisam estar juntas, né? Então, esses 4 exemplos que eu te trouxe aqui da Orquestra Jovem, a Casa Arte Sesc no Museu do Hip Hop, a de Gravataí, que é olhando para aquele território, e a do Sesc Circo, que vai ser um legado do festival para aquela comunidade, uma comunidade que precisa tanto da alegria, né? De restabelecer a alegria no dia a dia. Então, eu acho que uma das formas que a gente tem é manter o Festival Sesc Circo em Lajeado, com desdobramento, então, para a Casa Arte Sesc, que vão trabalhar as oficinas circenses, desde malabares, trapézio, enfim, equilíbrio e a palhaçaria e outras tantas, né? Então, promete aí no segundo semestre. Então, para os 30 anos, eu não sei te dizer, mas para os próximos, sei lá, 3 ou 4, está garantido aí que tem bastante trabalho pela frente. Muito bom. Como é bom, né? É isso, a arte e a educação, elas transformam a vida das pessoas, elas formam as pessoas, e é muito bom a gente perceber que todo esse trabalho está sendo construído, segue, na verdade, em construção, né? Como é legal isso, eu fico muito feliz em saber, e eu tenho certeza que, nossa, que esses 30 anos não é nada, vocês vão ó, muito mais longe, tu vai muito mais longe que esses 3, 4 anos aí, ó. Ah, é assim a gente se espera. Projetos não faltam, É, né? Projetos não faltam para a gente executar e está sempre surgindo coisas novas, né? Agora a gente está querendo fazer uma, não digo uma junção, assim, uma aproximação